Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Muito bem, muito bem. Manzeli de Paula, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Marli Souza, Deus abençoe você, irmão Sebastião. Mamãe Neide Barbato, papai Jonas, Glaciele. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar a Deus nessa tarde, queridos. Deus está aqui, amém? Deus está aí na sua casa também. O Espírito Santo se move aí onde você está. A palavra de Deus diz que onde estão 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali Ele está presente, amém? E nós estamos aqui me diz que já tem 11 aparelhos conectados. Então, estamos em muito mais do que 2 ou 3 reunidos, cada um no seu lugar, mas conectados em Deus e no mesmo propósito, não é verdade? Então, adoremos ao Senhor de todo o coração, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não há Deus maior. Aleluia. Eu decidi te honrar, eu decidi viver pra ti. Não terás que levantar outro em meu lugar. Senhor, estou aqui, não vou voltar atrás. Eu vou prosseguir até que eu veja o te honrar, eu decidi viver pra ti. Não terás que levantar outro em meu lugar. Senhor, estou aqui, não vou voltar atrás. Eu vou prosseguir até que eu veja o teu plano se cumprir. Eis-me aqui, firme estou, guardarei meu coração, de obedecer a minha motivação. Eis-me aqui, certo estou,
aqui, eis-me aqui. Firme estou, guardarei meu coração, de obedecer a minha motivação. Eis-me aqui, certo estou de que o meu Deus me chamou para ser um sacerdote do Senhor. Mais uma vez declare: eis-me aqui, firme estou, guardarei meu coração, de obedecer a minha motivação. Eis-me aqui, certo estou de que o meu Deus me chamou para ser um sacerdote do Senhor. De que o meu Deus me chamou para ser um sacerdote do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Essa canção eu decidi te honrar. Ela foi composta, escrita, né, pelo pastor Kellner Behar, né? Kellner Behar, pastor da comunidade Moriá, lá de Tanabi e de Rio Preto, São Paulo, São José do Rio Preto, São Paulo, né? E participando de um seminário em Curitiba chamado Casa de Zadok, lá na comunidade Alcance. Ele estava lá como adorador e ouvindo a pregação, a palavra, ele compôs essa canção, né, na hora lá, e cantou logo na sequência, baseado no tema da conferência, né? Casa de Zadok, né? Nós não vamos desistir, não vamos voltar atrás, nós vamos ficar firmes até ver o plano completo de Deus sendo cumprido na nossa vida, amém? Tenha convicção, Deus chamou você para ser um sacerdote do Senhor, amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui quem está aqui mais, quem já chegou, quem já está conosco aqui. Vamos lá. Glória a Deus. Muito bem, muito bem. Quem chegou depois do início, que nós não cumprimentamos ainda, não saudamos. Deixa eu ver aqui. Jusilene Delgado, Deus abençoe, querida. Deus abençoe, em nome de Jesus, lá de Moreira Salles, né? Glória a Deus pela sua vida. Fica aí até o final, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui mais, Fonte da Vida, Igreja Fonte da Vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Acredito que esta aqui é a Igreja Fonte da Vida, lá de São José, do pastor Humberto, da pastora Zirlei. Imagino, né? Se eu estiver errado, me perdoem. Mas mesmo assim, um abraço para vocês aí. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Marilza Miquelão, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe, sempre conosco aqui, né? Josimar Souza, Deus abençoe sua vida, querido. Seja bem-vindo. Fique aí conosco até o final. Ficaremos até as 15 horas aproximadamente, né? Daqui a pouco vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. Maurício de Giovanni, sempre conosco aqui. Deus abençoe sua vida. Fica aí, continua, tá? Vamos lá, Poliana Rodrigues. Deus abençoe você, seu esposo, a Pâmela, né, seus filhos todos aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, lá do Campo Tenente. Aleluia. Nice Souza, lá de Araucária. Deus abençoe, querida, sua família, sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mirela, Deus abençoe, amada. Você, o seu esposo, irmão Marco, Deus abençoe, em nome de Jesus. Tá bom? Saudade de vocês. Natalino, Deus abençoe, queridão. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Bom ter você aqui, viu? Muito bom. Glória a Deus. Por enquanto são esses que eu estou visualizando aqui. Eu estou direto na página da Shalom Mafra, tá? Eu compartilhei a nossa live lá no meu perfil no Facebook. Então quem está interagindo lá, eu não estou conseguindo ver agora, tá bom? Então se porventura você está escrevendo pedidos de oração no meu perfil no Facebook, eu só vou ver depois que terminar a live, tá? Então não fique triste aí se eu não mencionar o seu nome ou não mencionar o seu pedido de oração. Mas Deus está vendo, os irmãos que estão acompanhando, né? Sejam sempre intercedendo junto, né? Pelos propósitos de oração aí que vocês veem aí nos nossos comentários, tá? Bispo Salomão dos Santos, lá do Rio de Janeiro. Deus abençoe, queridão. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, né? Seja cheio da glória, da presença de Deus aí, para transbordar na vida do seu povo aí no Rio de Janeiro, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Muito bom, né? Muito bom termos vocês aqui. Vamos estudar então a palavra do Senhor Jesus? Vamos? Então nós separamos aqui essa semana
para trabalharmos sobre o tema Realidades da Nova Criatura, né? E nós estamos falando sobre isso então desde segunda-feira e vamos até amanhã. Milson Dutra e Karina, Deus abençoe, sejam bem-vindos, tá? Glória a Deus. Lourdes Peixó também, seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida aí, Luiz, a sua família preciosa, em nome de Jesus. Amém? Então nós estamos trabalhando esse tema, né? E agora nós vamos falar sobre o falar. Então recapitulando um pouquinho só para quem ficou, não esteve conectado com a gente nos outros dias. Então nós lemos no primeiro dia, na segunda-feira, na introdução, nós lemos 2 Coríntios 5,17, que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, né? Então nós separamos 5 partes aqui para nós trabalharmos, né? Sobre esse tema, as realidades da nova criatura, tá? Então, o ser, quem você é em Cristo, se você já nasceu de novo, o pensar, o sentir, o falar e o agir, né? Então nós já vimos aqui o ser na terça-feira, né? Quem você é? Somos filhos de Deus, lembra? Somos santos, somos nova criatura, somos justos, somos herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo, e somos mais que vencedores, né? Dentre tantas características que descrevem quem você é em Cristo, quem você é para Deus, nós citamos essas 6 coisas, né? Na quarta-feira falamos a respeito da mentalidade, como pensar, como deve ser o pensar, né? As estruturas, crenças mentais, né, daqueles que creem em Jesus de todo o coração, já o receberam como Senhor e Salvador da sua vida. Como deve ser a mentalidade? E a resposta foi: nós devemos pensar como Cristo, não é verdade? Amoldar a nossa mente de acordo com a palavra, né? Lá em Romanos 12:2 fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na verdade, o texto começa dizendo: não vos amoldeis ao padrão do mundo, né? Ou não vos conformeis com este mundo, com esse sistema. Ele está nos convidando a nos igualarmos a Deus, a ter a mentalidade de Cristo e não a mentalidade do mundo, a mentalidade religiosa, a tradição cultural, né? Escolher pensar como Jesus pensa. E aí nós falamos também a respeito do sentir, falamos sobre isso ontem, né? Como devem ser as emoções, né? Como devem ser as emoções de uma pessoa que já conheceu a Jesus, que já recebeu Jesus no seu coração, né? Como nós devemos encarar as coisas a partir dessa realidade, né? Aí nós falamos muito ontem sobre os tipos de sentimentos que povoam o coração de uma pessoa que não conhece a Jesus e quais são os sentimentos que há no coração, ou pelo menos deveria haver no coração de alguém que já tem uma aliança com Deus, né? Então nós sabemos que há 2 naturezas que competem dentro de nós, né? A nossa carne e o nosso espírito, o nosso ser espiritual e o nosso ser natural. E Paulo diz que em nós guerreiam essas 2 naturezas, né? E uma se opõe à outra para que não façam o que uma quer, o que a outra quer, né? Então veja só, mesmo você sendo servo de Deus, tendo nascido de novo, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, se você não ficar muito perto de Jesus, pela oração, pela palavra, pelo relacionamento, pela intimidade, não pela religiosidade, pela intimidade com Deus, tá? Você vai acabar vivendo no natural, na carne, tá? Conforme você vivia antes, como aqueles que não conhecem a Cristo ainda, tá? Mas olha só, se você tem Jesus no seu coração de verdade, tá? E você está em intimidade com Ele diariamente, em relacionamento sincero, verdadeiro, comprometido, obediente, tá? Então, querido, você vai ser alertado quando você tiver saído do Espírito para ir para a carne. O Espírito Santo vai te alertar: olha, tá? Você não deve acolher sentimentos no seu coração, tá? Você já tem amor abundante dentro de você, inesgotável, que é o próprio Deus, que é amor, habitando dentro de você, e você pode transbordar e transmitir amor às pessoas, mesmo que elas não mereçam, mesmo que elas nunca possam recompensar você por isso, né? Trazer nenhum tipo de retorno depois, mesmo que elas não venham corresponder de forma alguma, mesmo que a pessoa esteja te fazendo mal, te perseguindo, te caluniando, mas você pode transbordar amor na vida dela. Por quê? Porque não é o seu amor, né? Não é o amor eros, ou o amor filéu, o amor carnal, né? Natural, humano, tá? É o amor ágape, que é o próprio Deus dentro de você, sendo repartido com as pessoas, né? E nós falamos aqui que às vezes as pessoas elas adotam uma postura de vitimismo, mesmo sendo cristãs sinceras, né? Elas se colocam numa posição de vitimismo, com uma autoimagem descompensada, né? com um complexo de inferioridade, tá? E ficam esperando
passivamente que Deus faça as coisas por elas, tá? Que as pessoas as enxerguem, as vejam, as elogiem, as abracem, dê a mão, deseja a paz do Senhor, dê uma palavra de bênção, as perceba e assim por diante. E nós vimos que nós não precisamos disso, porque nós temos Cristo dentro de nós. Ao invés disso, nós podemos pegar o pouco que nós temos, como aquele rapazinho que pegou 5 pães e 2 peixes, né? E nós podemos pegar o pouco que achamos que somos e temos, colocar na mão de Jesus e dizer: Senhor, tá? O Senhor sabe das minhas limitações e necessidades, mas se o que eu já sou, o que eu já tenho, né, o Senhor quiser usar para glorificar o teu nome, eu coloco isso nas tuas mãos para o Senhor multiplicar e abençoar a vida de quantas pessoas o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém? Então, querido, ao invés de esperar alguém te dar um abraço, vai e dê um abraço em alguém, né? Ao invés de ficar no final do culto esperando que alguém te dê a mão e a paz do Senhor, vamos ver se alguém vai me notar, né? Não faça isso. Vai até os irmãos e você dê a paz do Senhor. Ao invés de ficar lá sondando, deixa eu ver se o pastor vai dar mais atenção para o irmão A, para o irmão B, para a panelinha dele, como dizem, né? Ou se ele vai me enxergar aqui, se eu tenho alguma importância nessa igreja, se o pastor vai me dar paz, né? Querido, não faça isso, pelo amor de Deus. O teu pastor, com certeza, é um ser humano. Por mais que esteja querendo fazer cada dia mais a vontade de Deus, ele é um ser humano. Aí no universo de muitas pessoas, pode ser que ele fique sem cumprimentar alguém. E não quer dizer que goste mais ou menos. Tá? Então, querido, se você pode, tenha você a iniciativa, vá até o seu pastor e não só receba uma palavra de bênção, um abraço sincero, um aperto de mão, né? Mas também vá lá e faça isso com ele, dá um abraço nele, agradeça pela palavra, declare a bênção de Deus sobre a semana dele também. Querido, quando você começa a pegar o pouco que você tem, coloca na mão de Jesus e começa a entregar para multiplicar para os outros, né? Para repartir, Deus começa a multiplicar isso na sua vida. Então, quanto mais você distribui amor, mais amado você vai se sentir, né? Mais querido você vai se sentir. Por quê? Porque tudo que você planta, você colhe em abundância. Então, se você ficar sentindo vítima da vida, né? Sentindo que você é pequeno, sentindo com medo, sentindo com todo sentimento negativo que a gente falou ontem aqui, quem não assistiu pode voltar aí na página do Facebook minha, ou da igreja, né? Shalom Mafra, ou também no meu perfil no Facebook, ou no meu canal no YouTube, tanto faz. Você pode rever as mensagens do começo da semana até aqui, para você acompanhar completa a linha de raciocínio, tá? Mas você precisa, querido, você intencionalmente, toda vez que você perceber que as suas emoções estão entrando em congruência, né? Estão se harmonizando com a carne e os sentimentos dela, então você precisa tomar uma atitude, você ativamente, de olhar para Jesus, olhar para Deus, para o Espírito Santo que habita em você e dizer assim: não, sou nova criatura. Por isso que é importante, em primeiro lugar, você saber quem você é, como nós vimos na terça-feira. E aí você começa a declarar: sou filho de Deus, sou salvo, sou nova criatura, sou mais que vencedor, sou herdeiro de Deus, herdeiro com Cristo, né? Eu sou justificado pelo Senhor, nada vai me derrotar, nada me faltará, o Senhor é meu pastor. E começa a declarar a palavra, entendendo quem você é diante de Deus, querido, tá? Aí todo sentimento de pequenez vai embora. Em nome de Jesus tem que ir, mas você é quem tem que repreender esses sentimentos, essas atitudes interiores, né, de pequenez, de autodepreciação, e mandar embora em nome de Jesus, para que você possa viver o que Deus quer que você viva. Do outro lado tem aqueles que têm um ego muito grande, né, que se acham a última bolachinha do pacote, né? Aí para esses, tá, aprenda com Jesus, que se humilhou, né? Filipenses 2 fala sobre isso. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, né, tomando forma humana, e na forma humana humilhou-se até a morte de cruz, tá? Então, querido, se você está lá em cima porque seu ego é grande demais, tá? Então, você tem que descer no nome de Jesus, vai para a cruz, morra, tá? Para que você possa não passar por cima de ninguém, tá? E servir aos irmãos pela graça e pelo poder de Deus na sua vida, não pela sua própria capacidade. E para você que talvez se sinta pequeno, tá? Deus escolheu as coisas pequenas, as coisas fracas desse mundo, diz a palavra, para confundir as fortes, para confundir as sábias, para confundir tudo aquilo que parece que é e às vezes não é, tá bom? Então, não se trata de quem você é, se trata de quem você é em Deus, tá? Não se trata de quem você é em si mesmo, se trata de quem você é em Deus, tá? E aí então você ajusta o seu coração para entender como Deus quer que você viva neste mundo de forma vitoriosa. Mas a atitude de andar de vitória é nossa, querido, tá? Não fique passivamente esperando Deus fazer as coisas ou que os outros façam por você. Levante-se em fé e se aproprie daquilo que Deus já te deu. Viva pela fé, antecipe pela fé aquilo que você crê e dá a volta por cima em nome de Jesus. Amém? Agora, hoje nós vamos falar a respeito de como deve ser a linguagem, o falar,
o vocabulário de uma nova criatura. Se você é nova criatura, já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia vai ensinar como você deve falar a partir de agora, tá? Então nós vamos ler o texto que está em Tiago 3, de 1 a 12. Tiago 3, de 1 a 12, tá? Olha, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A língua é uma das áreas mais difíceis de serem dominadas na vida do ser humano. É verdade, tá? E a Bíblia quem diz isso, não sou eu não. Vamos lá? Tiago 3, de 1 a 12 diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Mas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo, né? Olha só, a Bíblia está dizendo que quem consegue governar a língua, governa toda a sua natureza, o seu corpo inteiro. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande bosque, é isso? Deixa eu só tirar um pouquinho daqui. Tão grande selva, diz a minha versão, né? Deixa eu aumentar a minha tela aqui, que a letra está pequena, né? E a gente vai ficando velhinho, né? Aí não enxerga direito. Então deixa eu colocar uma letra maior aqui para eu poder ler com qualidade, em nome de Jesus. Então vamos lá. Ora, verso 6. Estou lendo Tiago, capítulo 3, de 1 a 12, tá? Verso 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Pai, Senhor, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Aleluia, glória a Deus. Só um minutinho, meus queridos. Filho, pega um papel lá, pai, por favor. Toalha. Obrigado. Estou um pouco alérgico hoje. Eu andei mexendo com umas que boa aí na casa. E aí me atacou um pouco a alergia. Então vamos lá, queridos. Agora olha só como interessante, né? Como que Deus se preocupa tanto com a nossa linguagem, com o nosso falar. Sabe por que Deus se preocupa tanto com a forma como você fala, pela sua linguagem? Sabe por quê? Porque é pela palavra que você chama a existência tudo aquilo que Deus quer que você seja, tudo aquilo que Deus quer que você viva, em nome de Jesus, amém? Tá? É pela palavra Deus criou o mundo, né? Ele chamou a existência o mundo que não existia. E nós também somos convidados, lá em Marcos, né? Nós vamos, capítulo 11, a partir do verso 23, entender a respeito da linguagem de fé, né? Vou trabalhar com isso com vocês depois aqui, tá? Vida de fé. E vamos falar um pouco sobre fé bíblica, né? Não sobre a crença. Crença qualquer ser humano tem, não precisa nem de ser convertido, tá? Agora, fé bíblica, que opera milagres, que vive o milagre, essa só quem nasceu de novo tem, e se buscar sabedoria de Deus, entendimento para andar na fé. Agora, veja só que interessante. Ele diz assim, ó, tendes fé em Deus. A versão original grega diz assim, tende a fé de Deus. Tá? Porque se disserdes a este monte, tá? Arranca-te daqui e lança-te no meio do mar, tá? E crer de todo o coração e não duvidar, diz assim que tudo quanto essa pessoa disser será feito. Então veja só, Jesus está dizendo que é pela palavra, que é quando você diz que as coisas acontecem. Não é apenas quando você crê interiormente, mas é quando você abre a boca para declarar a palavra que ela começa a manifestar na sua vida, tá? Agora, se você emprestar a sua boca, querido, para o maligno, tá? Para falar negatividades, para falar maldições, para maldizer, para murmurar,
tá? Para falar palavrão, para cantar música do mundo, tá? Para falar piada porca por aí. Não é essa boca que Deus vai usar para construir coisas extraordinárias na sua vida, tá? Então o Tiago está ensinando aqui para nós que da mesma fonte não pode dar água boa e água amargosa, né? Está falando de água salobre e de água boa para o consumo, não é? Então ele está dizendo, ou você tem a boca tratada por Deus, a vida tratada por Deus, e a sua boca vai falar do que agrada a Deus, ou você vai estar longe de Deus e a sua boca vai falar aquilo que não presta, tá? Então nós temos que colocar um guarda à nossa boca, né? Nós temos que vigiar a nossa língua. Agora, pastor, a Bíblia diz aí, você acabou de ler, tá? Verso 8 de Tiago, capítulo 3, que a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. A gente ainda brinca, né? Se nenhum dos homens é capaz de domar a língua, imagina as mulheres, né? Que gostam de falar um pouquinho mais, né? Queridos, é brincadeira, não sou machista não, tá? Pelo amor de Deus, não interpreta dessa forma, tá? Agora veja só, está falando do gênero humano, do ser humano, homem e mulher, tudo junto, né? É isso que quer dizer, tá? A língua, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontínuo, carregado de veneno mortífero. A língua, na sua natureza, ela carrega a morte, tá? Provérbios 20 a 22 diz o quê? Tá? Que a vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Deixa eu pegar a Bíblia para fazer a conferência do texto, que eu tenho quase certeza, mas quando eu não tenho 100% de certeza, é melhor a gente fazer a conferência, né, produção? Né, Jaque? Tá? Temos que sempre conferir, viu, queridos? Deixa eu ver se é o 20. Isso. Não é, tá vendo? Ó, por isso que é bom a gente confirmar, né? É o capítulo 18 de Provérbios, versos 20 até o 20 a 21, tá? Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. 21. A morte e a vida estão no poder da língua, aquele que a ama comerá do seu fruto, né? Isso é muito sério, tá? Quer dizer, se tem morte ou vida na minha e na sua vida, tá? É fruto daquilo que nós, em fé, declaramos com a nossa boca, tá? Então a sua palavra tem o poder de criar uma realidade para a sua vida, tá? Então se a sua língua está sintonizada com a fé que vem de Deus, tá? Você está apto para trazer a existência e criar uma realidade ao seu redor extraordinária. Mas se a sua boca, querido, está sintonizada com o inferno, mesmo que você não perceba e talvez nem admita isso, tá? Mas se você está na fofoca, está na murmuração, está na maledicência, está amaldiçoando o governo, amaldiçoando o ministro da saúde, que agora foi trocado, né? Amaldiçoando o seu vizinho, o seu parente, a sua mulher, o seu filho, a sua sogra, o seu patrão. Olha só, dessa boca não procede bênção, procede maldição. E se a palavra está dizendo que nós temos que vigiar porque é da língua que colhemos o fruto que nós desejamos, também temos que entender que vamos colher o fruto que não desejamos, mas que estamos semeando com a nossa boca, com a nossa palavra. Agora, voltando para o verso 8 de Tiago 3, tá? Ele diz que a língua é um mal incontido, tá? Carregado de veneno mortífero e que nenhum ser humano é capaz de domar. Porque é que Deus ia pedir para a gente vigiar a nossa boca, vigiar a nossa língua, se Ele mesmo diz na palavra depois que a língua não pode ser dominada por uma pessoa, tá? Não pode ser dominada por uma pessoa, mas ela pode ser dominada pelo Espírito Santo habitando na minha e na sua vida, tá? Então aí veja só a mensagem que estamos trazendo completa para você essa semana, tá? Se você já nasceu de novo, você é uma nova criatura, né? Você entende quem você é em Deus, entende quem Deus é para você, querido, né? Então você vai não apenas pensar como Jesus pensa, vai ter sentimentos igualados com o coração de Jesus, de ampla misericórdia, né? E a sua boca alinhada, mente e emoções alinhadas com o Espírito Santo, vai fazer com que a sua boca profira aquilo que é bom, aquilo que é santo também, tá? Agora, se você estiver desconectado com Deus, não entendendo quem você é, tá? Ou desatento a essa realidade, tá? Se você não estiver atento a que tipo de pensamentos povoam a sua mente, tá? E que tipo de mentalidade você carrega, tá? E se você não vigia o seu mundo interior, as suas emoções, para alinhar com o coração de Deus, tá? Com as emoções de Deus, tá? Segundo a sua palavra, entranhas de misericórdia, né? Um coração perdoador, amoroso, né? Então, querido, naturalmente você vai acabar transbordando pela boca aquilo que vem da carne e às vezes vem do inferno.
Tá? Porque o próprio Senhor Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Tá? E aqui nessa palavra do que o coração está cheio, nós podemos interpretar que ele está falando da mente e está falando das emoções, tudo junto, né? Então aquilo que você permite alimentar a sua mente, as vozes que estão lá dentro, sabe? Falando, gritando, questionando, dizendo, tá? E aquilo que o seu coração se deixa alimentar de sentimentos que talvez não agradam, eles não estão alinhados com a vontade de Deus, é a partir disso que a sua boca vai falar. A sua boca apenas reage àquilo que a sua mente pensa e àquilo que as suas emoções sentem. Tá? Então, querido, como que eu posso domar a minha língua? Somente pelo poder do Espírito Santo em mim. Não é possível domar a língua pela própria carne, tá? Porque a carne é tendenciosa a fazer aquilo que é errado. Tá? Mas se Tiago diz que não convém que a gente use a língua de uma forma inadequada, tá? Então é porque há uma possibilidade da gente conduzi-la da forma certa. E essa possibilidade é a presença do Espírito Santo governando as nossas emoções, a nossa mente, os nossos sentimentos através de Cristo Jesus. Amém? Seguindo em frente então, olha só, Deus dá tremenda importância ao nosso falar. Então vamos aqui pegar o texto de Mateus 12:36, tá? Como Deus dá valor àquilo que você fala. Essa palavra é forte, vai chocar você, pode ter certeza, tá? Mateus 12:36 diz assim: Deus faz uma incrível afirmação, mas eu lhes digo, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tenham falado. Ah, tem umas traduções que dizem toda palavra frívola, tá? Agora presta atenção, querido, já saiu alguma palavra inútil da sua boca? Já saiu alguma palavra inútil da sua boca em algum momento? Sim ou não? Meu Deus. A pergunta é, hoje, pastor, agora? Nesses últimos 5 minutos? Né? Então presta atenção, querido. Deus está dizendo para nós a palavra, Mateus 12:36. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Sabe por que Jesus está falando isso, querido? Porque cada palavra que sai da nossa boca é uma semente poderosa que vai produzir frutos, tá? Sendo para o bem ou para o mal. Tá? Então nós devemos entender que nossas palavras são sementes, tá? E que cedo ou tarde os frutos dessa semeadura chegarão. E quem planta torna-se responsável pela colheita. O problema é que as pessoas plantam sozinhas, né? E depois elas querem compartilhar a colheita com a gente, não é verdade? Tá? Nós devemos não assumir a colheita dos outros, tá bom? Tá? Ajude as pessoas, ande com elas, ame-as, aconselha, oriente, abençoe, mas não carregue a colheita ou não vá colher o fruto que os outros plantaram, a semente que os outros plantaram, tá? Cada um deve levar a sua própria carga no que diz respeito a isso, né? Então vamos lá, Provérbios 18, 20 a 21 que nós já citamos aqui. Eu quero fazer a leitura desse texto na língua da Bíblia Viva, na linguagem da Bíblia Viva, que diz assim: sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. Nossas palavras têm poder para construir ou destruir a nossa vida. Quem usa bem as suas palavras receberá benefícios em troca, né? Eita, né? Jesus amado, queridos, se você aprender a usar a sua língua para aquilo que edifica, para aquilo que abençoa, então você vai ter frutos na sua vida disso, em nome de Jesus. Amém? Salmo 45, 1 e 2, esse texto é maravilhoso. Ele diz assim: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro que compus. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre, né? Então veja só que o salmista aqui, né, os filhos de Corá estão escrevendo, compondo o salmo em homenagem ao rei. Tá? E ele está dizendo aqui que o rei, ele é o mais formoso dos filhos dos homens. Sabemos que esse é um salmo messiânico também, né? Apontando para Jesus, tá? Mas ele diz assim: nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Meu Deus, querido, nós podemos chegar à conclusão do quê? Tá? Se na sua boca transborda a graça, tá? Deus te abençoa para sempre, como diz o texto. Nós podemos também concluir que se a nossa boca transbordar incredulidade, desgraça, falta de fé, maldição, maledicência, fofoca e todo tipo de coisa que não agrada a Deus, tá? Então o contrário da bênção vai se estabelecer.
Então quando a minha língua, a minha boca, ela transborda de graça, de palavras de graça, tá? Então a bênção de Deus vem para sempre sobre a minha vida. Mas por outro lado, se transbordar outras coisas, tá? É claro que por consequência, tá? A maldição vai estar na minha vida para sempre. Tá? Por quê? Porque toda palavra é uma semente. Toda palavra é uma semente que você está plantando, tá? Meu Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Tenha misericórdia em nome de Jesus. Seguindo em frente, queridos. Como a velha criatura age com relação à língua? Uma pessoa que não conhece a Jesus, que não tem o Espírito Santo na sua vida, que não nasceu de novo, né? Vamos aqui ver alguns pecados relacionados à boca, à palavra, tá? Então, existem os pecados de palavras torpes e linguagem maliciosa, né? Ah, a pessoa que diz alguma coisa com dupla interpretação, e aí se você repreende, a pessoa diz assim, a mente suja ou poluída é sua, eu não quis dizer isso, né? Tá? Então, queridos, palavras maliciosas, palavras torpes, palavrões, como se diz, né? Olha o que diz a palavra de Deus a respeito da pessoa que fala obscenidade, imoralidade com a boca, né? Efésios 4, 29 a 30 diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tá? E aí ele diz assim no verso 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Ele está dizendo que se a sua boca, ela está saindo palavras torpes, tá? Palavrões, indecência, linguagem maliciosa, tá? Você está entristecendo o Espírito Santo de Deus, com o qual você foi selado para o dia da redenção. Se foi, né? Se não nasceu de novo, não tem como entristecer o Espírito Santo, porque é inimigo dele, ele não habita em você. Mas se você nasceu de novo, entregou sua vida a Cristo Jesus, tá? Toda vez que você usar a sua boca para o mal, tá? Então, querido, você estará entristecendo o Espírito Santo com o qual você foi selado para o dia da redenção. Efésios 5,4 diz assim, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, tá? Mais uma vez, Paulo falando ao mesmo povo, aos Efésios, né? Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Começa a avaliar a qualidade da linguagem que anda nos seus lábios, tá? Colossenses 3,8 diz assim, agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Aí ele vai falar, ó, da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E eu quero aqui ficar com a última parte do verso que diz linguagem obscena do vosso falar, tá? Misericórdia, tira isso daí se houver. Há outros tipos de pecados da língua são pecados de mentira, meias verdades e linguagem inconsistente, tá? São três coisas que parecem diferentes, mas estão na mesma categoria, tá? Então deixa eu dizer uma coisa para você. A pergunta é, você tem o costume de mentir? Você porventura é daquelas pessoas que dizem, ah, se for para o bem não tem problema uma mentirinha, né? Se é para o meu bem e não faz mal para o outro, tá? Presta atenção, porque a Bíblia diz que Deus é o dono da verdade, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus afirmou sobre si mesmo, tá? Agora, sobre Satanás, ele diz que ele é o pai da mentira, tá? Quem é que você chama de pai? Se você usa da mentira, seja uma mentirinha de nada a ver, né? Levezinha, só para facilitar o negócio, ou qualquer coisa semelhante, que não vai trazer prejuízo para ninguém, tá? Então presta atenção, quem é seu pai? Tá? Porque você deve agir com o mesmo espírito que o seu pai tem, tá? E o governo do seu pai estará sobre a sua vida. Se você anda na verdade, se você anda na luz, se você anda na transparência, tá? Então a paternidade de Deus está sobre você. Tá? Agora, se você anda na mentira, falando meias verdades, né? Deixando que, o que é falar uma meia verdade? É mais ou menos assim, né? Diz que um cara chegou um dia pro pastor chorando, pedindo perdão, né? Arrependido, dizendo assim, pastor, ore por mim, por favor, porque mês passado eu roubei uma corda, né? Misericórdia, pastor, estou tão arrependido, ora pela minha vida. Aí o pastor orou, abençoou a vida dele, só que ele não contou que na ponta da corda tinha uma vaca, né? Não contou que na ponta da corda tinha uma vaca, tá? Então isso que é falar meia verdade, tá? É você falar apenas uma parte da verdade e omitir o resto da conversa, das coisas, tá? Das situações, tá? A Bíblia vai chamar isso também de omissão, tá? Que é quando nós deveríamos falar a verdade e não falamos, não nos posicionamos, tá?
E a linguagem inconsistente, né? Que mas não é, né? Mas não é. Aquela conversa que você fala assim, isso é conversa para boi dormir, rapaz. Né? Você sabe que aquilo não é verdade, né? Tá? Um patrão que recebe um funcionário atrasado e ele conta uma história lá, uma historinha porque está atrasado. Todo dia ele tem uma historinha, né? É uma linguagem inconsistente, tá? Isso que é historinha, né? Uma linguagem inconsistente, que a gente chama de conversa para boi dormir, né? Que a gente às vezes fica até sem jeito de confrontar e dizer que é mentira, mas todo mundo sabe que aquilo não é 100% de verdade, né? Ok? Tá? Então a pergunta é, você tem costume de mentir? Você exagera quando conta alguma coisa só para aparecer? É sério isso, né? Você se sente culpado por algum tipo de tapeação que tenha feito? Passou uma conversa na pessoa? Tá? Você já enganou pessoas ou instituições? Tá? Você sonegar informações do seu imposto de renda está aqui, tá bom? Você vai fazer lá a sua declaração de imposto de renda, tá? E lá não está 100% da verdade. Meu Deus. E aí, você vai na igreja, dizime oferta e pede para Deus abençoar suas finanças. E aí você vai lá e mente pro leão, né? Vai lá e faz uma declaração de renda mentirosa ou com parte verdade e parte de omissão, omitindo, né? Uma declaração inconsistente, né? Tá? Tá aí, Deus está falando, querido, ouça se você quiser, né? Eu já disse aqui para todo mundo, eu não prego para agradar ninguém, né? Eu prego para poder advertir. Deus colocou em mim um espírito apostólico profético, né? Apostólico para defesa da verdade, profético para confronto do erro, tá? E algumas pessoas vão se chocar com esse espírito que habita em mim, né? Esse meu jeito de pregar, e não vão gostar, infelizmente. O que eu posso fazer, né? Mas Deus me chamou como uma voz para endireitar no caminho do Senhor. Então, né, nós precisamos ser muito claros aqui. Eu não estou aqui para agradar ninguém e nem para chatear ninguém também, né? Às vezes as pessoas se chateiam porque elas olham para si mesmas e se sentem confrontadas pela palavra e acham que o pastor foi rude com elas, tá? Mas, queridos, não muda o fato de que você não vai poder chegar diante de Deus depois e dizer, tá, que você não conhecia a verdade, não foi confrontado com a verdade, porque se Deus ama, Ele corrige. E se você está em erro, querido, tá? Por favor, fique decepcionado consigo mesmo e não comigo, tá? Então veja só, outra palavra. Você tem o cuidado de cumprir suas promessas, votos e compromissos feitos a Deus e aos outros? Isso é sério, tá? Porque na hora do problema, da adversidade, da dor, as pessoas fazem promessas para Deus que não estão pensando em cumprir depois, né? Ah, Senhor, eu estou andando a pé todo dia, apanhando chuva pelo caminho para ir para a igreja, tá? Se o Senhor me deu o carro, eu nunca mais vou deixar nenhum irmão da igreja indo a pé para casa. Aí depois que o cara ganha o carro, sabe o que ele faz? Ele nem sai no dia de chuva com o carro para não sujar. Ah, se eu for para a igreja hoje, aquele irmão que mora lá na barroca, lá no barro, lá, vai me pedir carona, ou o pastor vai me pedir, irmão, você podia dar uma carona pro irmão aqui, coisa e tal, e eu vou me dar mal, então já nem vou hoje para evitar. Queridão, tá? Gente que quando não tinha carro, que ia a pé para a igreja, estava lá todo final de semana, tá? Mas agora que tem um automóvel, um final de semana tá para praia, outro final de semana tá na Serra da Graciosa fazendo um churrasco, né? Ou em qualquer lugar aí num sítio curtindo a família, né? Ou tá pra praia. Em algum lugar ele tá. Ah, por quê? Porque a promessa que fez lá de fidelidade a Deus, ligada à bênção, não era séria, né? Era só um jeitinho de tentar convencer a Deus, tá? E muitos de vocês estão aqui me ouvindo, já ouviram histórias semelhantes a essa, já viram. Pastor cansa de ouvir essas histórias, né? Tá? Ah, irmão fulano, entra no seu carrão e vai embora. Nem oferece a carona. No dia que eu tiver um carro, vocês vão ver. Tá bom, vamos ver, tá? Vamos ver. Agora veja só. Suas palavras são o seu penhor ou de certa forma você tem sido irresponsável no seu falar? A pergunta que fica aqui é, dá para escrever o que você fala? Né? Se escreve o que você fala, né? Você é daquele tempo que a sua palavra é a coisa mais importante que você tem, a sua credibilidade pessoal, que aquilo que você falar é lei, mesmo que você esteja, né, tenha que pagar pelo prejuízo. Não, mas eu falei, eu vou ter prejuízo, mas eu falei e vou honrar, tá? Você só pode se arrepender do que você falou, querido, se você estiver em pecado, estiver errado, né? Aí você tem que se arrepender, se corrigir e voltar para o bom senso, mas você tem que honrar com aquilo que você falou, tá? Se disse que ia pagar, pague. Tá? Se acontecer qualquer dia, você não pode pagar aquilo naquele dia, então renegocie com o seu credor. Então diga para ele, olha, eu posso pagar tal dia, tudo bem para você? Né? Tá? Não deixe as coisas, não, depois eu pago um jurinho, tá tudo bem. Não, querido, você tem uma promessa, você tem uma palavra, tá? E aquilo que você fala, para quem não é da fé,
tá? Deve ser levado em consideração como uma verdade absoluta, não só para quem não é da fé, mas para todo mundo. Mas especialmente, querido, você compra lá no crediário, numa loja, por exemplo, e diz que vai pagar todo dia 10, e aí você aparece dia 12, dia 14, dia 15, um mês você vai, não vai, coisa e tal. Não, mas eu pago um jurinho lá depois, tá? Mas essa pessoa está avaliando a sua conduta, a sua fala e aquilo que você prometeu fazer e agora não está cumprindo com o combinado, tá? Então tome muito cuidado. Você muitas vezes faz bem menos do que disse que iria fazer, faz um monte de promessa, tá? E depois não cumpre quase nada daquilo, tá? E nem lembra que prometeu depois, tá? Nós temos que tomar cuidado com isso. Eu, por exemplo, tenho o perfil executor, comunicador, né? Existem 4 perfis comportamentais, né? Executor, comunicador, planejador e analista. Na igreja a gente chamava isso de colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Lembra disso ou não? Dos temperamentos, tá? Hoje, na modernidade, isso é encarado como executor, comunicador, planejador e analista, tá? Agora veja só, o meu perfil é executor, comunicador, por isso que eu tenho esse perfil de comandante, né? Que até meio parece tirano às vezes, meio grosseirão, meio ríspido assim, coisa e tal. Faz parte do meu perfil, tô todo dia tentando mortificar essa natureza, né? Mas quando eu vejo, tô lá já todo empolgado falando, né? E às vezes a forma de falar fere as pessoas, tem que voltar e pedir perdão, o que eu posso fazer? Tá? Agora, veja só, muitas vezes a gente que fala demais, que é muito comunicador, acaba prometendo que não pode cumprir, tá? E aí, às vezes, acaba prometendo para se livrar da pessoa naquele momento, mas não tem intenção de cumprir. Depois ela vai esquecer, depois ela vai embora, né? Então a pessoa assim, vai lá em casa, pastor. Não, eu vou sim. Será que eu quero mesmo naquela casa? Será que eu vou mesmo naquela casa? Apareça lá, pastor, para tomar um chimarrão. Não, querido, eu vou, mas eu nem tomo chimarrão. Por que eu estou gerando uma expectativa para a pessoa que eu vou na casa dela, vou tomar um chimarrão com ela, se eu não tomo chimarrão? Eu já digo, querido, eu não tomo chimarrão, mas eu aceito um café, pode ser? Ou mesmo um copo de água. Olha só quanto custa ser transparente, ser claro, né? Outra coisa, as pessoas sabem, eu, por exemplo, trabalho fora, né? Tenho emprego fora, né? Então, eu não consigo ir na casa de todo mundo que quer que eu vá. Eu mal consigo ir na casa dos irmãos da igreja para visitar, vou de vez em quando. Sempre fico à disposição e digo assim, se precisar, por favor, chame que a gente troca o importante pelo urgente. E vai atender, né? Nunca ninguém vai ficar sem atendimento quando nos convidar para isso, né? Ou então o irmão pode nos convidar, pastor, vem jantar com a gente, vem almoçar com a gente, vem tomar um café, vem bater um papo e a gente vai, tá? Mas eu gostaria de ir muito mais visitar os irmãos do que eu consigo ir por causa da demanda de trabalho da gente, né? Agora, eu não posso sair por aí prometendo pra gente que eu nem tenho compromisso com elas, espiritual nenhum, que eu vou fazer visita para elas, não posso, tá? Então, a gente às vezes prefere só para se livrar da pessoa dizer, não, um dia a gente vai lá, uma hora dessa a gente vai. E não tem intenção nenhuma de ir, tá? Então, Deus nos livre disso, tá? Não faça promessa se você não queira cumprir. A gente também fala a respeito dos filhos, né, gente? Tá? Quantos pais prometem coisas para os filhos que não estão dispostos a cumprir, tá? Então, quando a gente morava em Curitiba e a Júlia e o Júlio eram pequenininhos, né? Então a gente vinha para cá, para Rio Negro e Mafra, fazer os cultos no final de semana. E praticamente todo final de semana eu levava os dois na pracinha de Rio Negro, ali no centro de Rio Negro, na Praça de João Pessoa, ali no parquinho para brincar. Era quase certeza, quase todo final de semana a gente estava lá. Tá? E toda semana a Julie já queria garantir, né? Queria garantir que eu prometesse, porque ela entendeu desde muito pequeno que aquilo que eu falo vai acontecer. Não tem como não acontecer, né? Eu prometi, é uma palavra dada. Tá? Então toda semana ela queria garantir, pai, a gente vai no parquinho esse final de semana? Tá? E eu dizia sempre, a resposta para ela era, não sei. Né? Mesmo tendo quase certeza que a gente iria, não sei. Tá? Pai, mas veja bem, a gente vai sempre, coisa e tal, mas eu não posso prometer que a gente vai nesse final de semana. Né? Pai, mas o senhor nunca promete. Ela ficava brava, o senhor nunca promete. Né? E eu chamava e explicava, filha, presta atenção, nunca prometa aquilo que você é incapaz de ter certeza que você vai cumprir. Porque se eu chego no final de semana, tá chovendo, eu não vou poder levar você no parquinho chovendo, embarreado lá na lama, não vou poder. Tá? Ou então aparece uma visita pastoral para fazer e a gente tem que atender aquilo que é prioridade, não é verdade? E aí eu não vou poder cumprir com a ida ao parquinho e você vai falar assim, o pai prometeu e não cumpriu. Agora veja bem, queridos, o pai é a referência de caráter para um filho. Tá? Então muita gente não consegue confiar nas promessas de Deus porque tem um pai e uma mãe terrenos que prometem e não cumprem. E eles têm dificuldade de acreditar que as promessas de Deus são verdadeiras e colocar fé nelas.
Por quê? Porque teve um pai e uma mãe, uma figura paterna, uma figura materna que prometia e não cumpria. Tá? E aí a pessoa cresce religiosa, só não faz de conta e não tem um exercício de fé verdadeira com Deus, porque ele não acha que as promessas de Deus são realmente verdade para ele, tá? Porque os pais não cumpriam com aquilo que falavam. Então é melhor você surpreender o seu filho levando ele no parquinho, fazer isso, né? É melhor surpreendê-los levando-os ao parquinho, tá? Do que você prometer e não cumprir. Mesmo que você vá 20 finais de semana ao parquinho com seu filho, tá? E se você prometer 22 e 2 você não levar, você acabou ficando com a sua palavra em descrédito, tá? Eles vão deixar de acreditar naquilo que você fala, tá bom? Cuidado, pais, na hora da emoção, a gente acaba prometendo aquilo que a gente não sabe se pode cumprir, né? Não, esse ano a gente vai pra praia. Ah, não, se você passar de ano, você vai ganhar uma bicicleta, né? Hoje nem quer saber de bicicleta, não é verdade? Tá? Não, vou te dar um celular, se você passar de ano, se você tirar 10 em 10 matérias, ou tirar 10 nota 10 no ano, eu vou te dar um tablet, um celular, um computador, tá? E aí, cara, o cara não tem nenhuma intenção de cumprir com aquilo, tá? Na verdade, ele acaba torcendo depois para o filho não ir tão bem assim, para ele não ter que cumprir com a palavra. Ou chega lá no final, não, né? Larga a mão, eu não tenho dinheiro para isso não, tá? E aí o filho com toda aquela expectativa chega no final do ano, tá? E aquilo que foi prometido não é cumprido. E aquilo é avassalador para o sistema de fé, de crença, né, da criança. Cresce com aquela imagem de um pai que promete e não cumpre, e ela fica com dificuldade de crer em Deus e nas suas promessas depois, tá? Então vamos lá, 3 horas já, gente. 3 horas, ainda falta bastante ainda aqui, hein? Eu vou ficar mais uns 10 minutos aqui, pode ser? Tá? Me manda aí um ok, diga ok pra mim aí. Quem me dá 10 minutos, digita ok aí pra mim, por favor. Então vamos lá. Se assim for, isto revela um problema de integridade, né? Ou seja, se a pessoa tem problema com mentira, com promessas não cumpridas, né? Com palavras inconsistentes, né? Tudo isso aí, tá? Deus odeia mentira e inconsistência. Confesse tudo e renuncie qualquer padrão de mentira e irresponsabilidade no seu falar. Colossenses 3,9 diz, não mintais uns aos outros. Efésios 4,25 diz, deixando a mentira, fale cada um a verdade, né? Provérbios 4,24, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios, né? Então, só para citar alguns textos, Provérbios 12,19 diz, o lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Mateus 5,37, seja porém a tua palavra sim, sim e não, não. Desculpa. E o que passar disso vem do maligno. O papai sempre dizia isso em casa, né, pai? Tá? Seja o vosso falar sim, sim ou não, não. Você disse sim é sim, disse não é não. A menos que você esteja muito errado para voltar a se arrepender. E então você poder ter aí um tempo de perdão, de arrependimento, né? Porque a gente não deve levar a efeito aquilo que está errado, né? 3 pessoas me disseram ok aqui, então 10 minutos cada uma já dá 30, né? Acho que vai dar para eu terminar, tá? João 8,44 diz assim, Jesus falando aos fariseus, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. A pergunta que eu faço para você é, quem é o seu pai? Você deve falar de acordo com ele, tá? Outro pecado da língua, querido, da linguagem, da fala, né? É o pecado da murmuração, tá? Que é o queixume, a reclamação por causa das adversidades da vida, né? Reclamar da vida, tá? Parece que é tão normal reclamar da vida, não é? Reclama do sol, reclama da chuva, reclama da roupa, reclama do calçado, reclama da casa, reclama do marido, reclama do filho, reclama do carro, reclama do governo. Reclama. Aí a palavra reclamar, sabe o que ela significa? Significa clamar 2 vezes. Reclamar, é repetir, né? Tá? Então toda vez que você reclama, você está pedindo para a vida, me dê o dobro disso. Sabia disso ou não? Tá? Então outro pecado é a maledicência, que é o hábito de falar mal dos outros, né? Tá? Às vezes nem tem certeza está falando. Então 1 Coríntios 10,10 diz assim, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Tá? A murmuração traz destruição para a vida e para a casa. Tá? Colossenses 3,8 diz que toda maledicência deve ser tirada do nosso meio. 1 Pedro 2,1 diz, e de toda sorte de maledicência deve sair da nossa boca, dos nossos lábios, né? Números 14, verso 2, 27 e 29 diz assim, e todos os filhos de Israel
murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrêramos neste deserto. Verso 27, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Verso 29, neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Olha só, Deus está falando que toda uma geração morreu no deserto por causa da murmuração. A murmuração traz morte. Murmura do seu salário, vai ter morte financeira. A murmura do seu marido, da sua mulher, vai ter morte no seu casamento. Murmura sobre seus filhos, vai ter desgraça entre seus filhos. Ah, querido, aprenda, a murmuração abre portas para demônios agirem, tá? Algumas perguntas para reflexão, nós já estamos terminando aí, tá bom? Você frequentemente se aflige e reclama de situações da vida? Ah? Você falha em ser grato em todas as situações e por todas as coisas? Você está cheio de uma atitude de gratidão e louvor ou de queixas e reclamações? Você se desculpa de suas queixas dizendo: eu tenho uma boa razão para reclamar? Ah? Você sempre olha o lado ruim das coisas? Você confia que Deus pode dar uma alegria sobrenatural ou você se rende à murmuração e à reclamação? Outras perguntas. Você se sente culpado por qualquer tipo de fofoca ou difamação? Ah? Você fala mal dos outros e por trás deles? Ah? Você tem criticado ou difamado aqueles que são colocados como seus líderes? Ah? Você tem respeitado aqueles que são chamados para liderar você? Você tem minado sua autoridade e a sua liderança? É que é quando você fala mal do líder para os outros, né? Ah, você acaba segmentando ou fragmentando a confiança e a admiração do outro pela figura do pastor, do patrão, do líder, do pai, da mãe. Tá? Às vezes é o marido que está diminuindo a autoridade da mãe para os filhos. Às vezes é a mulher que está diminuindo a autoridade do marido para os filhos. Às vezes é um motim de gente no trabalho, tá? Fragmentando a autoridade do patrão, tá? Subjugando o coração dos outros também, colocando sentimentos ruins dentro. Às vezes é na igreja, com a liderança de um grupo, de um louvor, de mulheres, ou de crianças, ou de jovens, ou o próprio líder da igreja, o pastor, né? Quando as pessoas se reúnem e começam a enfraquecer a autoridade do outro. Ah, você viu o que ele falou? Você viu o que ele disse? Se ele fosse mais amoroso, ou se não sei o quê. Ah, por que ele não faz dessa forma, né? É interessante como que sempre a gente sabe como que os outros deveriam agir, né? Como que o pai deveria agir, como que a mãe deveria agir, como o marido ou a mulher, como o pastor, a pastora deveria agir, como o líder do ministério, como o patrão devia fazer, como o governo, o presidente. Tem gente que sabe exatamente o que o presidente Bolsonaro tem que fazer. Meu Deus do céu! Mas não sabe o que fazer com a própria vida. Não conduz as próprias finanças, não conduz a si mesmo, né? Não tem autodisciplina nem com a sua saúde, tá? E quer governar os outros, tá? Então, presta atenção, querido. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender que nós somos chamados para edificação e não para destruição. Se você tem enfraquecido a fé das pessoas, então Deus vai cobrar isso da sua mão. Como cristãos, nos é ordenado alegrarmos-nos e sermos gratos por todas as coisas e em todas as situações. Um estilo de vida de contínuo louvor é essencial para agradar a Deus. É impossível ser um murmurador e andar no Espírito Santo ao mesmo tempo. É impossível. Tá? Ou você é murmurador e é boca de Satanás na terra, ou você é um adorador e é boca de Deus. Aí você escolhe com quem você quer ficar. Tá? Outro tipo de pecado, né? Tenho 2 minutos para terminar aqui, né? Segundo a minha promessa, né? O pessoal diz assim: nunca acredito num pastor quando ele disser que está acabando, né? Misericórdia. Tá? Eu vou citar os textos, é uma lista enorme de textos, tá? Pecados de indelicadeza, de grosseria e de gritaria. Como a gente é tendencioso a fazer isso, especialmente em casa, né? Tá? Efésios 4:31, Provérbios 19:13, Provérbios 27, 5:16, Colossenses 3:19. Colossenses 3:19, eu coloquei em 3 versões, né, que é a palavra que diz assim: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Meu Deus do céu, hein, homens? Misericórdia, né? A nova tradução da linguagem de hoje diz: marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Ui! E o mesmo texto na Almeida Revista Corrigida diz: vós maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Meu Deus do céu! Socorro, né? Jesus amado. Às vezes é muito difícil, né? Então, queridos, eu vou terminar por aqui, né? Mas tinha bastante para falar ainda. Pecados e críticas mordazes, julgamentos, né? De semear contendas, tá? Pecados os mais variados possíveis, né? Agora, como vencer
dominar a língua e vencer os pecados do falar? Primeiro, encha-se com a palavra de Deus. A nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio, diz a palavra, né? Mateus 12, 34, 35. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais em vossos corações. Então, encha-se com a palavra de Deus, tá? Segundo, encha-se diariamente com o Espírito Santo. Efésios 5, 18 a 20 diz: mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então tem que se encher do Espírito Santo diariamente, né? Pela oração, pelo jejum, pela palavra. Terceiro, peça para Deus guardar os seus lábios dos pecados do falar. Salmo 141:3 diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Tá? Vamos lá, mais uma. Quarta, decida andar em amor, manifestando por palavras e por obras aquilo que Jesus manifestaria. Mais um. Quinto, adquira um estilo de vida de louvor, adoração e gratidão. Sexto, decida enxergar as virtudes das pessoas e exaltar as suas qualidades. Sétimo, opte por não fazer comentários negativos sobre as pessoas, a menos que esteja sinceramente desejando ajudá-las a vencer e a crescer. 8. Verifique sempre antes de falar o que vai dizer. Vai glorificar a Deus? Vai edificar a vida dos outros? Para cada frase dessa que eu estou falando tem 4 ou 5 textos bíblicos, tá? Então eu gostaria de dizer para você em nome de Jesus, é só pela graça e pela misericórdia de Deus que nós podemos dominar a nossa língua a falar aquilo que convém. Tá? É uma obra do Espírito Santo que nós temos que permitir. Tá? Então vai ter dia que você vai pisar na bola, vai falar o que não deve, vai se irritar com alguém, vai falar grosseiramente, você tem que voltar, tem que pedir perdão a Deus, tem que pedir perdão à pessoa. Tá? Se percebeu que você falou alguma coisinha que não era 100% verdade, volta lá e corrige isso e diz: olha, eu disse isso, mas não é 100% assim, é dessa forma, né? Por favor, se você entendeu mal, era isso que eu quis dizer, tá? E você vai, com o tempo, vai se corrigindo, vai se autodisciplinando, mas é só pela graça de Deus, pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. Não tem como a gente ser santo no falar, tá? Se a gente estiver longe de Deus e longe da sua palavra, amém? Queridos, eu tenho esse estudo aqui, né, salvo. Eu queria citar aqui boa parte do que eu li para vocês hoje. Eu retirei de um livro chamado Retorno à Santidade, do autor Gregory Friesen, ok? É de Curitiba, né, que foi do tempo que eu era pastor lá na Igreja Batista Nova Aliança, no MIVA, tá? Lembra que nós fizemos uma jornada de oração de 40 dias com esse livro chamado Retorno à Santidade, lembra? Tá? Então nós falamos a respeito dos pecados da língua e boa parte das perguntas que eu fiz aqui estão nesse livro. Quero citar aqui a fonte para não me apropriar do trabalho alheio como se fosse meu, tá bom, queridos? Então o nome do livro é Retorno à Santidade, autor é Gregory Friesen, tá? Um livro maravilhoso. Eu quero convidar você, querido, a banir da sua boca todo tipo de palavra torpe, maledicência, indecência, imoralidade, né? Murmuração, tudo aquilo que não presta. Tira da sua boca em nome de Jesus. E como diz lá em Tiago, o homem não pode dominar a própria língua se não for pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus agindo na sua vida. Então se encha com a palavra, se encha do Espírito Santo, decida ser um adorador em nome de Jesus. Opte para falar aquilo que é bom das pessoas e não o que é mal. Exalta as qualidades e abafe os defeitos, né? A gente não precisa, a gente já tem Satanás de acusador, não é verdade? Tá? E sempre verifique aquilo que você vai falar, se vai agradar a Deus ou não, tá? Se vai trazer edificação. Se não, querido, é melhor não falar. É melhor às vezes ficar mudo e calado, né, por um tempo, do que a gente falar e magoar as pessoas, chatear e lançar uma semente de morte, ao invés de estar trazendo sementes de vida com a nossa boca. Em nome de Jesus, amém? 15h13, passei 3 minutos, peço perdão por isso em nome de Jesus. Vamos orar, declarar a graça, a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o nosso país, em nome de Jesus, né? Quem entrou depois aí? Muita gente chegou depois, Deus abençoe, tá? Tiago, José, Rosim, Deus abençoe, querido. A Neide Soler, Deus abençoe. Tercília Varanelli, Deus abençoe. Acho que é a primeira vez que eu vejo você aqui, amada. Deus abençoe sua vida, sua família. Esses dias eu vi um Antenor, seu esposo aqui, tá? Mas você não tinha visto ainda. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, amém? Obrigado por cada um de vocês. Fernanda Padilha, Elvira Sabino Dias, nossa prima.
lá do Espírito Santo, né? Pastor Dejair Klug, Deus abençoe, pastorzão, obrigado, viu? Fico muito honrado quando vendo os pastores tirando um pouco do seu tempo, que é tão corrido, para ouvir a gente falando aqui, né? Paulo Maidon, nosso primo, Deus abençoe, Paulinho. Deus abençoe, queridão, em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida, né? Andréia Karina, lá de Canoinhas, você, o seu esposo Johnny, homem e mulher de Deus, Deus abençoe as suas vidas. Christian Ferreira, Rosali Xavier, Aninha Ruinca, Terezinha Goulart, meu colega de trabalho lá de Curitiba, do Cebeja, né? Jefferson Luiz, Ângela Ribeiro, meu Deus, quanta gente abençoada aqui, né? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. É claro que muitos desses apenas deram um cheirinho e foram embora, né? Mas eu quero deixar registrado aqui que sou grato a Deus pela vida de cada um, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e por tudo que Deus tem feito em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa. Vamos orar a Deus e consagrar a Jesus, né, o nosso coração, e principalmente pedir perdão pelos pecados da nossa boca, né? Arrumar aqui. Pedir perdão pelos pecados da nossa língua, né? E pedir graça de Deus para andarmos em santidade no nosso falar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quem quiser o estudo em PDF, como disse, né, da semana inteira, é só perguntar aí pelo Messenger ou deixar no comentário aqui, pastor, eu quero, né? Então, você vai lá na descrição da página da Shalom Mafra. Se você ainda não tem o meu WhatsApp, você vai lá, em nome de Jesus, tá? Pega o meu WhatsApp, me manda um oi e eu encaminho para você a mensagem, tá bom, querido? Em nome de Jesus. Não deixe o seu telefone para mim, porque ele vai acumular trabalho e eu não vou conseguir fazer, tá? Então, apenas você salva o meu contato aí e me dá um oi no WhatsApp, tá? E aí, então, a gente vai mandar para todos vocês. Deixa eu até digitar aqui do lado, aqui, ó, no comentário, tá? Para facilitar para vocês. 47 997 45 02 16. Esse seria o meu WhatsApp pessoal, tá? Você pode, eu digo pessoal porque eu tenho da empresa também. Você pode então entrar em contato com a gente por aí, tá? E a gente manda para você o PDF para você ter o estudo completo, porque a gente só passou por cima de muitas coisas aqui, só citou, tá bom? Deus abençoe, gente. Vamos orar em nome de Jesus? Glória a Deus. Eu não vi os pedidos de oração, se teve, mas se tiver, coloque diante de Deus agora, tá? E vamos orar pelo melhor de Deus sobre nossa terra, sobre nossa casa e nossa vida. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por este tempo precioso. Deus, passamos aqui, ó Deus, alguns minutos preciosos, ó Deus, um pouco mais de uma hora, adorando o Teu nome, orando, tendo comunhão uns com os outros, ó Pai. E também aqui estamos, ó Deus, trazendo uma palavra do Teu coração ao coração dessas pessoas. Pai, Deus, que o Teu Espírito Santo possa produzir em nós, ó Deus, transformação, possa produzir, ó Deus, uma mudança significativa, Pai, de vida, Pai. Deus, eu sei, ó Deus, que as pessoas que têm hábito de mentir é tão difícil de largar. Deus, tem misericórdia, ajuda essa pessoa. Pessoas que têm o hábito de murmurar, de reclamar da vida, Senhor, tem misericórdia. Deus, pessoas que têm o hábito da maledicência, Senhor, da fofoca, tem misericórdia, Senhor. Pessoas que têm o hábito de falar palavrões, ó Deus. Gente que já se converteu e vive, ó Deus, falando palavras negativas, ó Pai, palavrões, ó Deus, e até ditados de costumes antigos, ó Deus, que não convém mais, ó Deus, com o seu perfil cristão, mas ela continua falando. Senhor, ajuda essa pessoa a mudar a sua linguagem, Senhor. Ajuda-nos a entender que a nossa boca, ó Deus, é uma ferramenta de semeadura e que cada palavra que lançamos é uma semente poderosa para o bem ou para o mal. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entender que o Senhor vai cobrar de nós, ó Deus, cada palavra inútil no último dia, conforme nós lemos aqui a Tua palavra. Nos ajude, ó Deus, a perceber, Pai, que nossa boca, ó Deus, é a expressão de louvor e adoração, ó Pai. Nosso corpo é templo do Teu Espírito Santo e nossa boca, ó Deus, deve proferir o Teu louvor e adoração ao Teu nome. Pai, se for para edificar e abençoar a vida das pessoas, que falemos. Se não, Senhor, dê-nos a graça, Pai, de ficar calados, Pai, no nome de Jesus. Que possamos falar na hora certa, Senhor, aquilo que o Senhor quer que seja falado, dirigido pelo céu, para produzir os efeitos que precisam ser produzidos em nome de Jesus. Pai, eu declaro a bênção do Senhor sobre a casa deste homem, dessa mulher, dessa jovem, desse jovem. Pai, prospera a sua vida, prospera as suas finanças, prospera a sua saúde, Senhor, seus relacionamentos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, declaramos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre o nosso pastor Odilon, pastor Sinorá, nossos pastores sênior, Senhor, da Shalom Sede. Obrigado, Deus, pela vida da pastora Inês, do pastor Lourenço, nossos discipuladores amados, tão queridos, ó Deus. Obrigado pela vida do pastor Adegemal e da pastora Monique, que são nossos pastores da Shalom Global, Senhor, líderes da Shalom Global, e todos os pastores da Shalom espalhados em toda a face da terra, suas famílias, ó Pai, cada líder, cada família, cada ovelha preciosa da Shalom.
especialmente aqui de Mafra, Senhor, declaramos o favor e a graça do Senhor sobre cada ovelha da Shalom Mafra, Senhor. Pai, oramos também, Senhor, por todos os teus filhos e filhas espalhados em toda a terra, Pai, independente de qual igreja frequentam. Pai, todo líder que o Senhor chamou e toda igreja que o Senhor abriu, abençoe e prospere em nome de Jesus, Pai. Pai, abençoe o nosso país, abençoe nossos governantes, abençoe, ó Deus, agora, Senhor, com essa mudança do Ministério da Saúde, Pai, só o Senhor é que sabe, Deus, se isso foi bom, se foi mal, nós não temos a mínima ideia, mas o Senhor é quem sabe, Pai. Cuida do Brasil, cuida do nosso povo, Senhor, restaura, Pai, a terra, Senhor, e leva, Pai, a humanidade a se prostrar aos teus pés e te reconhecer como Senhor e Salvador de suas vidas, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Obrigado pelos fiéis aí que ficaram até o final, né? E eu declaro que a sua tarde seja abençoada, o seu restante de semana seja cheio do Espírito Santo. Amanhã nós encerramos essa palavra, tá? Amanhã nós vamos falar a respeito do agir, como devem ser as ações práticas na vida de uma pessoa que é de Jesus, que é uma nova criatura. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, abundantemente. Ó, um coraçãozinho para quem ficou aqui um pouquinho e um coraçãozão para quem ficou até o final. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe.